Olá, seja muito bem-vindo à rededireito.net. Nós estamos agora iniciando uma série de estudos jurídicos. A gente vai postar aqui no site. Eu espero que vocês gostem, acessem o site novamente, estejam aí buscando pelas novidades. Bom, a gente vai começar com o tema de hoje, a modulação dos efeitos da decisão em sede de controle de constitucionalidade. A gente vai começar falando então sobre esse tema. Quando a gente fala em controle de constitucionalidade, talvez a primeira coisa que a gente pense seja naquela verificação dos atos infraconstitucionais em face da Constituição Federal. Então, acompanha comigo nesse quadro. Falando em controle de constitucionalidade, a gente pensa naquela famosa pirâmide de Kelsen. Nessa pirâmide, a Constituição Federal está no topo e abaixo dela estão os demais atos normativos. Então, o controle de constitucionalidade ele visa verificar a compatibilidade vertical entre esses atos normativos e a Constituição Federal. Quando o Poder Judiciário tem que decidir sobre uma determinada lei, se ela é constitucional ou inconstitucional, ele dispõe para isso de técnicas de decisão, né? Então, o que acontece é o seguinte, até um certo período eram utilizadas apenas as técnicas da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, uma lei podia ser constitucional ou inconstitucional. Só que, com o decorrer do tempo, pôde-se perceber que, na verdade, era insuficiente essa classificação apenas entre constitucional e inconstitucional. Então, novas técnicas começaram a aparecer, entre elas, algumas técnicas baseadas nessa modulação de efeitos. Bom, falando em controle de constitucionalidade, vamos abrir um novo quadro. Porque, tradicionalmente, com relação aos efeitos temporais do controle de constitucionalidade, nós temos duas teorias. A primeira delas é a teoria da nulidade. E temos também a teoria da anulabilidade. Bom, a teoria da nulidade ela nasceu nos Estados Unidos e a sua principal característica é que a decisão possui efeitos retroativos. Ou seja, efeitos ex tunc. A sua decisão é declaratória da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Diferentemente, a teoria da anulabilidade, ela surgiu na Áustria. Influenciou vários países europeus, como a Itália, por exemplo. A sua decisão tem efeitos ex nunc, ou seja, a partir de um certo momento, e a sentença é constitutiva. Bom, para a gente deixar isso um pouco mais concreto, vamos pensar no seguinte exemplo. Bom, vamos supor que no ano de 2000 tenha entrado em vigor um determinado ato normativo. Porém, em 2005, o Poder Judiciário declarou sua inconstitucionalidade. Bom, vejamos. No caso de um sistema, de um ordenamento jurídico que adote a teoria da nulidade, né, essa decisão pelo Poder Judiciário
que reconheceu a inconstitucionalidade do ato normativo, ela é retroativa. Então, esse período aqui, entre a entrada em vigor em 2000 do ato normativo e a decisão em 2005 do Poder Judiciário, nesse período a lei não produz efeitos. É uma expressão muito conhecida que diz que, no caso, essa lei teria nascido morta, né? Então ela não produz efeito nenhum. É como se nunca tivesse existido. Por outro lado, se a gente considerar um ordenamento jurídico que adota a teoria da anulabilidade, aconteceria o seguinte procedimento. Aqui, pelo Poder Judiciário em 2005, seria declarado, o ato seria reconhecido como inconstitucional a partir da sentença, né? Então, veja bem, a partir da sentença ele não produziria mais efeitos. Porém, nesse período, nesse lapso entre a entrada em vigor do ato normativo e a decisão do Poder Judiciário de inconstitucionalidade, o ato normativo é considerado válido, ou seja, ele produz seus efeitos e rege as situações, os fatos que ocorreram nesse período. Com relação ao Brasil, a situação é a seguinte. O Brasil, primeiramente, ele adotava a teoria da nulidade. Porém, em 1999, com a entrada em vigor da Lei número 9868 de 1999, o ordenamento jurídico brasileiro passou a permitir a modulação dos efeitos da decisão em sede de controle de constitucionalidade. Então ele passou a permitir a modulação de efeitos. Bom, a gente pode vamos abrir a lei. No artigo 27 dessa lei, existe a previsão, vamos lá, é no controle concentrado essa previsão. Vamos lá. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Bom, veja bem, vamos abrir. A partir da entrada em vigor desse ato normativo, dessa lei número 9868 de 1999, o STF, ao decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um ato normativo, ele tem 3 possibilidades com relação aos efeitos temporais de sua sentença, né? Então, ele pode decidir que a sentença tenha efeitos retroativos, ex tunc. Ele pode decidir que as sentenças tenham efeitos ex nunc, e aí serão a partir da sentença, ou ainda, de acordo com a parte final do dispositivo, a decisão do STF pode ter efeito pro futuro. Bom, no caso dessas últimas 2 possibilidades, o STF vai precisar fundamentar esses efeitos excepcionais com base no artigo 27 em razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Vamos grifar. Então, é uma condição para que o STF entenda que a declaração de constitucionalidade tenha esse efeito temporal, qualquer um desses 2 efeitos temporais.
Então vamos ler mais uma vez. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista então razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3, né, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela tenha somente eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, vamos ver um exemplo aqui. Depois de 1999, com a entrada em vigor da Lei 9868, no Brasil pode ocorrer as seguintes situações. Vamos supor que tenha entrado em 2005, tenha se dado a declaração de inconstitucionalidade. E agora vamos ver as possibilidades que podem acontecer em virtude do disposto no artigo 27 da Lei 9868. Veja bem, essa decisão de inconstitucionalidade do STF, se ela for declarada a inconstitucionalidade com efeitos retroativos ex nunc, o que acontece? Esse período aqui, entre a entrada em vigor do ato normativo infraconstitucional e a decisão pelo Poder Judiciário da inconstitucionalidade, nesse período a norma não vai ter eficácia nenhuma, ela não vai produzir qualquer efeito, ela vai ser declarada, será reconhecida como inexistente, declarada sua inconstitucionalidade com efeitos retroativos. Bom, no caso da sentença com efeito ex nunc, essa decisão do STF ela vai manter a validade do ato normativo nesse período anterior à decisão, porém, a partir da decisão, o ato normativo será declarado inconstitucional e não mais produzirá efeitos. Agora a gente pode voltar novamente para o texto legal e ali na parte final do artigo 27 a gente pode ver que o STF pode decidir que ela só tem eficácia a partir de outro momento que venha a ser fixado, obviamente, na sentença. Então, o STF ele pode fixar nessa sentença que o ato normativo ainda valerá por determinado período, né? E aí a partir desse período específico a lei vai parar de produzir qualquer efeito. Essas são as 3 possibilidades que hoje o STF pode utilizar nas suas decisões em sede de controle de constitucionalidade. Bem, amigos, esse foi um estudo resumido sobre a modulação dos efeitos na decisão em sede de controle de constitucionalidade aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e que vocês continuem acessando o site para acompanhar as novidades. Muito obrigado.